mas os benfiquistas estão confiantes e já não há bilhetes para o jogo em Vila do Conde com o Rio Ave. Estão esgotados os bilhetes para o jogo em Vila do Conde. O Benfica pode sagrar-se campeão já este domingo e os benfiquistas estão confiantes. Para que a festa seja antecipada, tem de acontecer um dos seguintes cenários: o Benfica vencer e o Futebol Clube do Porto empatar frente ao Nacional. A equipa de Bruno Lage pode até empatar e festejar o título, isto se o Futebol Clube do Porto perder na Madeira. Certo é que à hora que o Benfica entrar em campo já saberá qual o resultado do rival. No entanto, as deslocações à Vila do Conde não têm sido propriamente favas contadas para os encarnados. Olhando para os últimos 5 jogos entre Rio Ave e Benfica, os vilacondenses eliminaram da Taça de Portugal a equipa então comandada por Rui Vitória em dezembro de 2017. No início dessa temporada e para o campeonato, o Benfica não foi além do empate a 1-golo. Nas 2 épocas anteriores, as Águias conseguiram os 3 pontos, mas em ambos os jogos pela margem mínima. Já em 2014 e 2015, o Benfica de Jorge Jesus saiu de Vila do Conde derrotado por 2-1. Nos últimos 12 jogos em casa, o Rio Ave somou 1 vitória e 6 empates, o último conseguido frente ao Futebol Clube do Porto num jogo surpreendente. A equipa de Daniel Ramos perdia por 2-0 frente aos Dragões e conseguiu o empate já depois do minuto 84. Deslize que valeu ao Benfica a liderança isolada e é nessa condição que parte para a penúltima jornada da Liga. André Ventura mostrou no Pé em Risco, aqui na CMTV, uma página afeta ao Benfica, onde se fala do alegado árbitro para o jogo entre Rio Ave e Benfica. Nesta publicação surge o nome de Jorge Sousa. O comentador da CMTV diz que não entende como é que ainda não foi aberto um inquérito para descobrir quem divulga os nomes dos árbitros antes deles serem oficializados. Mas o Benfica não quer condicionar a arbitragem nenhuma. Pode ser. Vamos Quer e tu também queres. Vamos começar já a lançar isto para que não seja Jorge Sousa. As vezes que aconteceu, esta página publicou mensagens de grupos do WhatsApp, penso que acontecerá provavelmente desta vez também, dentro de grupos dos Super Dragões. Portanto, a grande questão, alegadamente, a grande questão, eu sei que o Aníbal também acha, como o Jorge Amaral, que se calhar falsificaram todo o grupo do WhatsApp. Este site ou este blog, está a referir-se a uma mensagem do grupo, afeto ao Benfica, está a referir-se a uma mensagem que foi divulgada no Benfica. Ora, João, muito importante que é como é que naqueles grupos do WhatsApp essa informação passa, eu não sei se ela é verdadeira ou não, como é que alguém dos Super Dragões, se for o caso daquele grupo, tem acesso a esta informação? Como é que o Conselho de Arbitragem não abriu já um inquérito para se perceber de onde é que vem esta informação? André Ventura, estás a condicionar a arbitragem? Não, condicionar a arbitragem. Eu, na minha opinião, o Benfica vai ser campeão, nem que ponha um árbitro de Marte para arbitrar os jogos. Claro. O que é grave e o que tem que ser denunciado e apontado é como é que estes grupos, sejam eles quais forem, têm acesso a quem são os árbitros. E como é que o Presidente do Conselho de Arbitragem, que eu não percebo como é que dizem que está a fazer um bom trabalho, e como é que não percebo, como é que não abre imediatamente um inquérito para perceber quem é que anda a passar informação. Agora, Ainda não se sabe quem será o árbitro do Rio Ave. Benfica sabe-se sim que pode ser o jogo do título para as Águias. É esse o ponto de partida para a nossa conversa nesta Ligador. Muito boa noite, meus senhores. José Calado, confiante que o Benfica vai ser campeão já este domingo? Eu estou confiante que o Benfica poderá ser campeão esta época. Este domingo não creio, sinceramente. Acho que vai ficar tudo decidido também para a última jornada. O Benfica está a 2 pontos, mesmo que ganhe o jogo, eu acredito que poderá ganhar com maior ou menor dificuldade, porque essa é a pressão de ser campeão. O Benfica tem acusado nestes 2 últimos jogos, principalmente na primeira parte, essa pressão. Mas temos que dar o favoritismo à equipa que está a lutar para ser campeão e principalmente a nível individual, que tem jogadores que podem fazer a diferença. Eu também acredito que o Futebol Clube do Porto ganhará o seu jogo. E para a última jornada eu acho que está reservado. O Benfica joga em casa com Santa Clara, o Futebol Clube do Porto joga um clássico. Acho que o Sporting Clube Portugal tem capacidade para também chegar ao Dragão e bater o pé a esta equipa do Futebol Clube do Porto, por isso acho que na última jornada é que se pode decidir tudo. Tem sido um campeonato atípico, como nós todos temos assistido, perda de pontos de um lado e do outro, e por isso tudo é possível até ao final. E não nos podemos esquecer que o sítio onde o Futebol Clube do Porto deixou os seus 2 últimos pontos foi em Vila do Conde, por isso é de esperar tudo, sinceramente. Jorge, para o Benfica ser campeão este domingo, o Futebol Clube do Porto tem de dar uma ajudinha, entre aspas. Acreditas que isso vai acontecer? Não acredito que vai dar ajudinha nenhuma. Boa noite a todos. Não acredito que vai dar essa ajuda.
Acho que o Porto vai fazer aquilo que tem a obrigação, que é chegar à Madeira, ao Nacional e ganhar lá o jogo. Pronto. E se eventualmente a equipa como o Calado disse bem, em que a equipa do Benfica está avisada do que aquilo aconteceu ao Porto, mas foi o Porto que, digamos que, abriu espaço a que isso pudesse acontecer, porque o jogo estava perfeitamente controlado, 2-0, podia ter ido para o terceiro na primeira parte, especialmente, e depois deixou de ir à procura do terceiro, e aí é que aconteceu a surpresa quando a equipa, como aquilo quando nós nos costumamos aqui dizer, que as equipas põem-se a jeito, quando não vão à procura de um terceiro ou à procura da vitória, põem-se a jeito, e foi o caso. Portanto, o Benfica está alerta disso, não é? Está em alerta, portanto, poderá eventualmente perder pontos, Deus queira que sim, Deus queira que isso pudesse acontecer, mas está avisado, não é? Fernando, também já tens aqui falado sobre a possibilidade do Sporting chegar ao segundo lugar. Difícil. Imaginando que o Benfica é campeão este fim de semana porque o Futebol Clube do Porto perde, o Sporting ainda pode lutar por esse segundo lugar. Está tudo em aberto, estes 3 primeiros lugares? Se o Porto perder na Madeira, que eu devido, está tudo em aberto. Só que acho que há aqui um fator que é porque é que estes 3 jogos, quer Chaves, Vitória de Setúbal, Nacional, Porto e Rio Ave, Benfica, não são à mesma hora? Só a última jornada. Porque há aqui, não interessa ser a última jornada, porque há aqui um fator que acho que é muito importante. Chaves, Vitória de Setúbal. Se o Chaves ganhar ao Vitória de Setúbal, o Nacional da Madeira desta divisão já pode ganhar ao Porto, pode acontecer o que quiser. Facto aqui. Se o Chaves ganha, tem a manutenção garantida, praticamente. E o Nacional desce. Isso já aconteceu, o Feirense, por exemplo. Sim, mas não pode acontecer. Claro que pode. Não é. Só acontece na última jornada. Qual é o estado de espírito? Diga-me sinceramente. Se o Chaves ganha, os jogadores do Nacional vão entrar em campo. Pode a saber que chega de divisão. Pode turpar a verdade desportiva Claro desses jogos. Eu, se fosse jogador do Nacional da Madeira, mas é verdade. Se o Chaves ganhasse e eu vou jogar contra o Porto, a saber que já deste divisão, qual é o estado de espírito que aqueles jogadores vão entrar em campo para defrontar o Futebol Clube do Porto? Se calhar esta semana já podia ter acontecido isso com o Nacional. Mas eu não foi a semana, eu estou a falar esta semana. Eu acho que isto mostra que mesmo os jogadores estratosféricos, e Messi é de facto um caso desses, precisam de uma equipa. E da mesma forma que temos reparado já há bastante tempo, até antes da eliminação da Juventus, que a Juventus estava demasiado dependente dos golos de Ronaldo nos momentos decisivos, parece-me que este Barcelona também aconteceu isso no jogo da primeira mão. É óbvio que hoje o Liverpool foi muito superior, este 4-0 mostra tudo. Eu acho que houve momentos do jogo em que o Barcelona esteve mesmo encostado, vou utilizar um termo popular, mas quer dizer, esteve encostado às cordas. Houve ali momentos em que o Barcelona esteve encostado às cordas, mas eu queria lembrar que mesmo na primeira mão o Liverpool fez um belíssimo jogo. O Liverpool não merecia ter saído de Campeonato com 3-0 e ali quem fez de facto a diferença foi Messi e não foi a equipa. Hoje não apareceu Messi, o Liverpool não deixou um ritmo frenético, e eu acho que é muito interessante nós olharmos para este Liverpool sem 2 das suas principais figuras e conseguir fazer isto. É aqui um trabalho incrível, e pronto, e Messi está fora. Sinceramente não sei responder à tua pergunta, porque eu acho que na época passada a bola de ouro foi atribuída a um jogador que eu acho que é um excelente jogador, mas não sei se era o melhor jogador do Real Madrid. Não é do mundo, era do Real Madrid. Portanto, depois de se atribuir um prémio de melhor do mundo a um jogador que eu não sei se era o melhor daquele clube, tudo é possível. Vamos ver. Fernando, é incontornável comparar-se Messi e Ronaldo. São 2 jogadores fora de série. Olhando para esta época e agora com esta eliminação do Barcelona de Messi, quem fez a melhor época? Tendo em conta que ambos são campeões. Ganharam os dos dois respectivos campeonatos. São jogadores diferentes. Já estou farto de dizer que tenho uma admiração tremenda pelo Cristiano. Na minha opinião, é o melhor jogador de sempre. Não há ninguém com isto que faça que este rapaz faz com 34 anos. Com 34 anos e 35, e está sempre motivado para fazer melhor. Enquanto andarem os dois a jogar, tirando o caso, como disse o Bernardo e bem, da época passada, que ainda não se consegue entender bem porque é que o Modric foi o melhor jogador do mundo, irão ser sempre os dois. Como eu sou português, Cristiano Ronaldo, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo. Eu este ano, por acaso, nem... Já estou a tirar de fora o facto de ser português, mas
Acho que temos que valorizar aquilo que Cristiano fez. O Messi está há não sei quantos anos no Barcelona, tem uma equipa toda a jogar para ele praticamente. O Cristiano Ronaldo chegou a um clube novo, diferente, fez o que tinha a fazer como tem feito em todos os clubes por onde passou, afirmou-se como um dos melhores goleadores, teve muito perto ainda de poder até jogar a final da Champions, se tivesse passado a última eliminatória. Eu, sinceramente, eu acho que o Ronaldo, neste aspecto, é o melhor. E se tivesse que ganhar a bola de ouro, tinha que ser o Ronaldo. Deixem-se lá daquela votação anterior, onde puseram o Messi em quinto lugar. Deixem-se lá dessas votações e vão, mas direitos ao assunto, e deem lá a bola de ouro outra vez ao Cristiano, que ele mereceu novamente. E Jorge, caso Portugal vença a Liga das Nações, que ainda vai disputar, esse troféu da bola de ouro poderá estar ainda mais perto para Ronaldo? Sim, Ronaldo ainda pode, claro tem sim, esse palco. Esse nível exibicional que possa ver. Às vezes nem é necessário que ganhe, mas se tiver um nível bom nesses 2 jogos que vão acontecer, eu penso que o Ronaldo terá alguma vantagem. Nós estamos aqui a comparar 2 tipos de jogadores totalmente diferentes. Um, para mim, que é o Messi, eu acho que é aquele jogador do futebol de rua, da irreverência, e o outro é um jogador que se fez de muito trabalho, com muita capacidade. O Ronaldo sempre apareceu da esquerda para dentro e sempre foi o melhor goleador. O Messi só joga ali. O Ronaldo andou em diversos campeonatos e fez em diversas posições e na seleção e marcou sempre posição, enquanto que Messi só marcou ali. Mesmo quando não havia Ronaldo, havia uma equipa a aparecer, como foi o caso de Portugal. Quando não aparece Messi, acabou. Não há equipa, como hoje aconteceu. Não apareceu Messi e, como o Bernardo disse, não apareceu a equipa. E às vezes Ronaldo é um toque mesmo não jogando bem, estando em campo, é um toque para a equipa crescer. Isto não aconteceu hoje com o Barcelona. Não houve hipótese. Ou há Messi ou há equipa. E normalmente quando não há Ronaldo, há a equipa também. Ronaldo tem uma maneira de estar e de ser que para mim, quem gosta daquela irreverência de Messi, do futebol de rua, Messi é importante, mas acho que Ronaldo, para mim, é mais completo. Ivan da Luz diz que o presidente do Futebol Clube do Porto teve um ataque de saudades do tempo em que decidia nomeações e recebia árbitros em casa. Um ataque súbito de saudades. Foi assim que o Benfica qualificou as recentes críticas de Pinto da Costa à arbitragem. Na newsletter do clube, os encarnados consideraram que o presidente do Futebol Clube do Porto tem saudades do tempo em que decidia as nomeações, do tempo em que os árbitros eram premiados com férias e em que visitavam Pinto da Costa em casa. O Clube da Luz vai mais longe e diz que todos os comentadores independentes reconhecem que o Futebol Clube do Porto beneficiou de erros de arbitragem e que tem mais 10 pontos do que deveria ter. O Benfica acusa ainda o presidente do clube rival de fazer críticas ridículas, ineficazes e absolutamente artificiais, e também de um registro de intimidação que tem sido utilizado sobre a própria equipa técnica e jogadores. É a reação do Benfica às declarações de Pinto da Costa, publicadas no editorial da revista Dragões esta segunda-feira. O presidente portista criticou as arbitragens em Portugal, dizendo mesmo que é mais fácil ao Futebol Clube do Porto ter bons resultados nas competições europeias frente a adversários mais difíceis. Em Portugal, diz Pinto da Costa, os adversários vestem de preto e andam com um apito. O presidente dos Dragões fez ainda uma alusão direta a árbitros ao falar de um triste país onde abundam as paixões vermelhas e os pinheiros pouco iluminados, sempre disponíveis a subverter a classificação do campeonato. Entretanto, o Conselho de Disciplina abriu um processo a Pinto da Costa por estas declarações, na sequência de uma denúncia do Conselho de Arbitragem. Jorge Amaral, Pinto da Costa teve um ataque súbito de saudades? Não, eu acho que se recordou de tudo aquilo que eventualmente com isto que se passou agora nestes últimos tempos, não é? Destas últimas arbitragens que aconteceram ao Benfica, vai-se referir um pouco só a isso. Quem se lembra disso é o Benfica é que diz, não é o Pinto da Costa que tem saudades, de tudo, não é? Porque naquele tempo, e é verdade, o Porto não ganhava só aqui, o Porto ganhava também fora, não é? É a equipa mais titulada, é a equipa que está de sempre, juntamente com o Barcelona e com o Real Madrid, sempre nesta fase nova da Liga dos Campeões, está sempre presente.
sempre com vitórias, sempre com mais passagens aos quartos e aos oitavos de final, com títulos, portanto não era só aqui que isso acontecia. Portanto eu penso que isto é normal esta manifestação do Benfica em termos de que Pinto da Costa está com amnésia ou que está a querer se lembrar do passado. Eu penso que não, eu penso que isto é irrelevante, não, é mais do mesmo. É da mesma forma que o Benfica ao princípio também acusava o Porto, que era as arbitragens que andavam sempre com eles, não é? Como lembro-me de há uns anos atrás, em que na capa de um dos jornais era que o título do Benfica tinha sido um tributo, o título do Porto tinha sido um tributo aos árbitros. Portanto, isto é mais do mesmo desta guerra numa parte final, que cada vez mais acentuada de um lado e do outro, em que venham com este tipo de situações. José Calado, reveste nesta declaração do Benfica? De quê? Das saudades? De que Pinto da Costa veio falar de arbitragem porque tem saudades do tempo em que, dizem os encarnados, Pinto da Costa mandava nas arbitragens? Não, eu acho que isto é talvez o desespero de alguém que está a sentir que o título está a fugir ao Futebol Clube do Porto e que aqui há uns meses atrás pensou que estava garantido. E que vê o seu adversário ganhar 9 pontos ao Futebol Clube do Porto. E se nós formos ver esses 9 pontos, depois vamos ver quais são as arbitragens, as positivas, as más, mas temos que andar também para trás. Mas estou a dizer para trás, mas não é no tempo. Estou a dizer para trás neste campeonato, não é no tempo. Todos nós nos lembramos também da primeira fase do campeonato. Mas isto é normal, é desviar as atenções daquilo que é o mais importante. Geralmente os clubes têm tendência para fazer isto, todos os clubes, quando as coisas não estão a correr de feição, às vezes desvia-se a atenção para o outro lado, vai-se debatendo outros assuntos e vai-se desviando daquilo que é o essencial, que é o Futebol Clube do Porto, independentemente de estar na luta pelo título. Não pensaria, se calhar, nesta altura, estar nesta situação, pensaria estar numa situação mais favorável para ganhar o título, e não está a depender dos resultados que o Benfica possa fazer, e por isso, obviamente, e depois toda a contestação também por parte dos adeptos em relação à equipa, eu acho que é desviar um pouco também as atenções de todas estas situações e mandar mais uma farpa. Deixa-me passar a palavra ao Jorge. É isso, Jorge? O Futebol Clube do Porto está a tentar desviar a atenção da recuperação do Benfica? Se nos lembrarmos, numa primeira fase em que havia uma contestação extraordinária, que até usavam um serviço de som para não se ouvir os assobios dos adeptos contra a equipa, e não só, que usavam isso era um som de euforia, eram os cânticos, usavam isso para abafar tudo aquilo de negativo que existia dentro da equipa, porque estava mal, porque acontecia mal. E havia uma equipa que estava bem, que era o Futebol Clube do Porto, que não era arbitragens nenhumas. Da mesma forma que houve uma determinada altura em que o Benfica recuperou dessa fase. E é natural também haver contestação. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta disso. Eu concordo plenamente com o Zé. Ninguém gosta de ter perdido 7 ou 9 pontos. Ninguém gosta. A gente tem que sentir. Por amor de Deus. A equipa estava agora. Se a equipa relaxou porque tinha a pensar na Liga dos Campeões, não podemos esquecer que tivemos o Benfica também forte. É uma realidade. Teve as arbitragens destes últimos jogos, justamente no caso do Feirense, no caso do Braga, que foram realmente eloquentes. Agora, se o Benfica iria ganhar da mesma forma, podia ganhar podia ganhar rigorosamente da mesma forma. Mas tanto o Benfica em Braga diz que quem foi mais beneficiado deste campeonato foi o Futebol Clube do Porto. Pode dizer o que pode dizer, não, o que muito bem entender. Não é só o Benfica. Pode muito bem entender. São pessoas independentes e muitos deles jornalistas independentes que o dizem também, não é só o Benfica, atenção. Eu neste caso estou-me a referir a este comunicado do Benfica. Mas isso é normal que possam não fazer, não é? Porque se calhar agora se chegarmos ao fim do campeonato e se calhar vamos fazer essas contas e se calhar isso, por essas outras pessoas, se calhar está equilibrado, não é? Justamente por aquilo que temos visto ultimamente então, tem sido bastante gritante. Portanto, acho que isto é normal e nisso eu concordo, que realmente que as equipas às vezes usem estes artifícios ou se escudem às vezes nas arbitragens quando não estão a ganhar, como já aconteceu com o Benfica, como já aconteceu com o Sporting e como aconteceu com o Porto. Mas, portanto, isto eu acho perfeitamente normal. Fernando, qual dos dois rivais do Sporting foi mais beneficiado pelas arbitragens, na tua opinião? Benfica diz que foi o Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa fez também estas declarações em que diz que o Benfica foi também beneficiado, na tua opinião? Vou-me repetir, que eu costumo dizer sempre isto, como é que o Sporting pode ganhar alguma coisa?
É um que mandou um comunicado e diz que o outro tem saudades dos tempos antigos. É o outro que faz outro comunicado diz que o Benfica tem saudades dos tempos mais recentes. E andamos aqui nisto. Passa de um lado para o outro, um recebe os árbitros em casa, o outro não recebeu os árbitros em casa, os outros têm as fotografias dos amantes e pressionam os árbitros com isso e vamos andar sempre nisto. Portanto, e o meu Sporting anda aqui no meio. Andamos aqui no meio a ver isto tudo aqui, de um lado e do outro, e é o nosso futebol. Erros de arbitragem, vamos aos erros de arbitragem. É evidente que houve aí, e nós fizemos e continuamos a fazer os jogos em direto, apesar do Amaral dizer que não é penaltis nenhuns. Há 2, 3 jogos aí, na minha opinião. Estás a dizer, não sou eu. Nunca disseste, tudo bem. Há 2 ou 3 jogos aí que claramente o Futebol do Porto foi beneficiado. Recordo-me, por exemplo, aquele jogo com o Portimonense. Estava a perder 1-0. Houve um penalti claríssimo, que não foi antes, apesar do Jorge dizer que não é penalti. Agora já é penalti. Não é agora. Há sempre disseste. Não. Esse eu sempre disse. Pronto, ok. Aquele que eu disse que não era penalti, que eu acho que não é o do Boa Vista. Sim. Portanto, há aí uma série de jogos que, numa altura que o Futebol Clube do Porto não estava tão bem, que os ajudaram. Como o Benfica também. Aquele lance do Feirense, por exemplo, estava sempre a dar um jogo. Geral, se tivesses de dizer que qual dos dois poderá ter sido mais beneficiado por erros de arbitragem? Estão os dois de bem um para o outro. Só. Eles é que deviam fazer uma aliança aos dois. Portanto, não sendo nisto, os dois é que deviam fazer uma aliança. Este ano houve um pacto de não agressão ao Sporting. Deixa estar o Tranquilo. Sport, mas estamos a falar, já falo do Sport. Os penaltis que esta equipa já teve por abrirem a porta do lado sul e o Vasdoce cair. Quantos? Mas é por isso que as pessoas mudam. Não, mas é por isso que as pessoas mudam. E os perdoados, aqueles, principalmente do Acunha, aqueles do Acunha. É como isso que as pessoas mudam. É melhor nem dizer nada. Na altura estamos a ver os jogos, não há penaltis nenhum. E passado mais uns dias, já há penalti. Não, eu sempre disse que era penalti. O outro não era. Olha, e lembras-te daquele jogo com o Vitória de Setúbal? O qual? Aquele pontapé do Felipe. Quando o jogador vai isolado, que era vermelho direto. Não era vermelho. Na primeira parte. E ele mandou a bola para o lado. Ia para o lado. Não é vermelho. Eu dei a mesma opinião em relação a este último lance do guarda-redes da expulsão. Mas a minha leitura é errada. Para os árbitros. Mas sabe que é uma coisa? É bom a gente ter alguma opinião. Claro. Mesmo às vezes. Eu gostava de ver aquele lance. Se foi coerente. O Futebol do Porto, que é que foi a bola ia para o lado ou ia para trás? Seria eu muito burro eu estar a dizer que acho que o lance, a bola é mandada para fora da baliza, não é? Há a cobertura dos jogadores e que mas portanto admites que o Futebol Clube do Porto em alguns jogos beneficiou de erros de arbitragem. Não, mas isso, Andréia, em todos os jogos, em todos os campeonatos, todas as equipas são beneficiadas aqui e acolá. Costuma-se dizer que no fim, depois fazem-se as contas e depois, se calhar, mais um de um lado ou do outro. Agora, o que é importante ver é aquilo que o Porto fez naquela fase em que dizem que realmente o Porto foi muito beneficiado, ver aquilo que o Porto fez e depois ver o que neste caso a outra equipa não fez. É porque não fazia. A outra equipa não jogava muito. Entendes? E o Porto estava muito bem. Fez uma Liga de Champions, como toda a gente sabe, chegou aos lados todos. E a outra equipa tinha falta de luz. Depois houve uma luz, depois apagou-se. E foi esse reavivar da luz. Foi esse reavivar da luz. Por isso é que ganhaste na luz. Trouxe alguma esperança. E Bruno Lage é que trouxe essa esperança. Porque até aí houve uma equipa muito competitiva, com muito mérito e muita qualidade. Quem ouvir o Jorge falar até pensa que houve falta de luz. Mas faltou foi a luz, se calhar, ao Futebol Clube do Porto quando veio jogar ao Estádio da Luz, porque não conseguiu ganhar essa equipa que o Jorge diz que não fazia. Mas a partir daí foram 18, que era a equipa 17 ou 18, na altura tu dizias que era a equipa fantástica, era a equipa fantástica e jogou ao Estádio da Luz. Era, e foi verdade, e não correu bem. Este ano. Não, e não correu bem. Escuta uma coisa, este ano se podem queixar alguma coisa é de não conseguir ganhar os dois jogos ao Benfica. Porque é que o Benfica, nessa altura em que ganhou ao Porto, não aproveitou e não galvanizou-se para ir e para ganhar e para chegar à frente. Não é? Foi perdendo. Escuta uma coisa, mas o campeonato, sabes uma coisa? Os campeonatos não são todos iguais. Tu também já tiveste problemas no Futebol Clube do Porto, quando tinhas lá o Lopetegui, né? E que dizias que se tinha perdido a mística e não sei o quê. O Vitória teve no Benfica, teve o seu período de vitórias. Houve uma altura que a equipa não estava a carburar
foi-se à procura daquilo que era um novo treinador, apareceu o Bruno Lage e a recuperação está vista. O campeonato é assim. Mas que ninguém põe isso em causa. Agora, não digas que o Benfica não estava a jogar, porque eu lembro muito bem daquilo que vocês disseram quando o Benfica ganhou ao Braga 6-0. 6-2. Mas isso já foi agora naquela altura da Luz. Já foi na altura da Luz. Não, desculpa, isso foi correr Vitória. Isso foi correr Vitória, desculpa. Não havia luz. Foi quando apareceu a Luz. Foi no meio da Luz. Foi no meio da Luz. A Luz. Bem, podes falar do Estádio da Luz. Foi quando apareceu a Luz. Isso, fala da Luz. Nessa altura. Certo é que o Benfica diz que mesmo as pessoas e analistas independentes dizem que o Futebol Clube do Porto foi beneficiado. Temos a sorte de ter uma dessas pessoas no nosso painel. Bernardo, como independente, quem é que tem razão nesta troca de palavras? Acho que Pinto da Costa diz que o Benfica foi beneficiado, o Benfica diz que o Futebol Clube do Porto foi mais beneficiado. Eu sinceramente não ligo muito estas... Vamos lá ver. Tanto Jorge Nuno Pinto da Costa como qualquer outro presidente já teve momentos em que disse que não falava de arbitragem, depois que falava, depois está muito contente com os árbitros, de repente os árbitros já são os inimigos. O que me parece é que há um estilo de declarações que são muito perigosas e estas palavras de Pinto da Costa dizer que os árbitros são o inimigo parece-me claramente excessivo e que deve merecer não só o nosso repúdio, mas mais do que isso, castigo claro. Aliás, acho que este tipo de palavras elas só são constantes e são, no nosso futebol são 15 em 15 dias, depende, se estão castigados não falam, não é? Mas, porque os castigos são leves, não é? Não são como Inglaterra, que são multas que mesmo para milionários doem, e onde as pessoas são mesmo proibidas de falar. Eu parece-me que nós temos o problema das leis da Liga de Clubes serem feitas pelos clubes, portanto, aos presidentes dos clubes interessa dizer estas barbaridades quando estão na mão de baixo, mas a questão é que eu acho que o Benfica já foi beneficiado, o Porto já foi beneficiado, o Sporting já foi beneficiado. Eu não vou fazer aqui nenhum exercício de estilo dizer quem é que foi ou mais ou menos beneficiado. Parece-me evidente. Essa classificação atual espelha aquilo que as equipas fizeram ou pode estar deturpada por estes erros? Eu acho que o que espelha a liderança do Benfica é a Bruno Lage e a remodelação que o Benfica fez não é o Porto ter-se levado ao colo ou o Benfica ter sido levado ao colo. Eu acho que mesmo o VAR, que nós já todos aqui criticámos, e eu incluo-me, nós já observámos algumas decisões do VAR que muitos de nós aqui não concordámos, mas a verdade é que eu acho que também é preciso reconhecer que houve muitos erros evitados pelo VAR, mesmo este ano. Apesar de ter deixado de passar alguns, houve muitos erros evitados pelo VAR. Portanto, eu parece-me que a arbitragem, ainda assim, nós encontrando erros todas as jornadas, e não vamos deixar de encontrar, eu acho que a arbitragem está melhor hoje do que estava há uns anos, é menos minada. E a verdade é que se o Porto... Eu acho que há aqui uma questão que é difícil. Eu já estou à vontade porque já escrevi sobre isto. Eu acho que o Porto e o Benfica diminuíram tanto as vitórias do seu rival. Vamos esquecer que o Benfica está na frente. Ambos diminuíram tanto a eventual vitória do rival que isso faz com que pareça que a sua própria vitória do Benfica ou do Porto não tenha real valor. E tem valor. E tem valor, porque se o Benfica ganhar vai ser com muito esforço da equipa pós a saída de Rui Vitória, não porque Rui Vitória fosse o único problema, mas tudo o que se passou, a saída dos jogadores, a entrada dos miúdos, a nova dinâmica que a equipa ganhou com Bruno Lage, ou no Futebol Clube do Porto, a capacidade que Sérgio, vamos imaginar que dá a volta, a capacidade que Sérgio demonstrou ao longo destes 2 anos de construir uma equipa, de lutar por objetivos. Portanto, se os árbitros são os inimigos e eles é que decidem, não é? Que prazer é que vai ter o título ganho por um ou por outro, não é? E nós já ouvimos, a verdade é que já ouvimos elementos de uma e de outra equipa de serem este tipo de comentários. Portanto, quer dizer, o Benfica se ganhar será um justo campeão, ponto. Para mim isso é isso. Por falar em árbitros, André Ventura mostrou no Pé em Risto uma página afeta ao Benfica onde se fala do alegado árbitro para o jogo entre Rio Ave e Benfica. Nesta publicação surge o nome de Jorge Sousa. O comentador da CMTV diz que não entende como ainda não foi aberto um inquérito para descobrir
quem divulga os nomes dos árbitros antes deles serem oficializados. Mas o Benfica não quer condicionar a arbitragem nenhuma. Pode ser. Vamos quer e tu também queres. Vamos começar já a lançar isto para que não seja Jorge Sousa. Às vezes que aconteceu, esta página publicou mensagens de grupos do WhatsApp, penso que acontecerá provavelmente desta vez também, dentro de grupos dos Super Dragões. Portanto, alegadamente. A grande questão, eu sei que o Aníbal também acha, como o Jorge Amaral, que se calhar falsificaram todo o grupo do WhatsApp. Este site ou este blog, está a referir-se a uma mensagem do grupo. Afeto ao Benfica, está a referir-se a uma mensagem que foi divulgada no Super Dragões. Ora, João, muito importante que é como é que naqueles grupos do WhatsApp essa informação passa, eu não sei se ela é verdadeira ou não, como é que alguém dos Super Dragões, se for o caso daquele grupo, tem acesso a esta informação? Como é que o Conselho de Arbitragem não abriu já um inquérito para se perceber de onde é que vem esta informação? André Ventura, estás a condicionar a arbitragem? Não, condicionar a arbitragem. Eu, na minha opinião, o Benfica vai ser campeão, nem que ponha um árbitro de Marte a arbitrar os jogos. Claro. O que é grave e o que tem que ser denunciado e apontado é como é que estes grupos, sejam eles quais forem, têm acesso a quem são os árbitros. E como é que o Presidente do Conselho de Arbitragem, que eu não percebo como é que dizem que está a fazer um bom trabalho, e como é que não percebo, como é que não abre imediatamente o inquérito para perceber quem é que anda a passar informação. Agora, José Calado, aqui já ouviste mais do que uma vez, por exemplo, o Otávio Lopes a dizer que o Benfica não gosta de Jorge Sousa, não quer Jorge Sousa nos árbitros do Benfica. Esta divulgação numa página do Benfica antes é uma forma de uma tentativa, ou pode ser interpretado como uma tentativa de condicionar quem vai nomear os árbitros para afastar Jorge Sousa deste jogo? Eu acho que não. Eu acho que não. Já da outra vez estávamos aqui também e disseram que o Tiago Martins... O Benfica não tem nada contra os árbitros que vai apitar. Eu pessoalmente, eu não tenho. Eu gosto... Se for Jorge Sousa, não? Para mim é igual. Eu gosto de comentar a seguir ao trabalho do árbitro. Não vou comentar as nomeações. Eu acho que os árbitros, neste momento, da maneira como está o futebol português e da maneira como são analisados à lupa, que têm um trabalho extremamente difícil. E mais. Não me venham dizer a mim que falar sobre os árbitros que muitas vezes não condiciona o seu trabalho, porque acaba por condicionar o seu trabalho. E só tenho pena é que muitos deles, muitas vezes, não utilizem o VAR para terem as certezas das decisões que tomam. Jorge, esta divulgação condiciona ou não o Conselho de Arbitragem para escolher? Mal seria se eventualmente, primeiro, para dizer ali ao Zé, que ele gosta muito de pôr a boca na boca das pessoas, não é? Determinadas coisas que não são ditas, não é? E eu quando tenho que dizer que gosto ou que não gosto de algum árbitro, eu digo, se gosto, é porque gosto. Não me venham com esta treta do Jorge Sousa. Jorge Sousa, com medo de a memória das pessoas é tão curta que não se lembram do Porto Benfica do ano passado, dos foras de jogos e dos penaltis, de quem foi o árbitro? Jorge Sousa. Mas esquecem-se disso, mas qual é o problema? Eu não tenho medo de ter Jorge Sousa. Não tenho medo de ter a Sue Soares Dias, que são os melhores. Quer dizer, há 2 anos atrás, se não me engano, e aí o Bernardo é capaz de ter melhor memória do que eu, acho que a Sue Soares Dias fez quase a maior parte dos jogos todos grandes, entre os grandes, porque Jorge Sousa estava alucinado e não havia confiança, andou ele a fazer, se calhar, a maior parte dos 6 jogos, não sei se fez os 6, mas se calhar para aí uns 4 ou 5 fez, não é? E usou-se Artur Soares Dias, servia a toda a gente, porque era um bom árbitro, não é? E agora manda-se para Braga um Tiago Martins, que se é um grande árbitro para ir fazer um Braga-Benfica, porque é que a seguir vai fazer um VAR de um Feirense com o Chaves? Pois porquê? Quer dizer, isto é que eu não entendo. Então são os melhores, têm que estar lá os melhores. Se há outros que também que são bons, não é? O Xista, por exemplo, foi para uma segunda divisão fazer... Mas achas que o Benfica não quer Jorge Sousa nestes jogos? Não, quero. Eu acho que deve vir um Jorge Sousa, porque é o melhor árbitro. É um bom árbitro. Se tivesse o Jorge Sousa no jogo de Braga, eu tinha a mesma ideia que, mesmo errando, porque Jorge Sousa é dos melhores. Agora, um Tiago Martins está muito mais sujeito ao erro, a errar, porque é um dos árbitros fracos. Digamos que este Conselho de Arbitragem não tem muita culpa do legado que apanhou um legado complicado dos tais árbitros proveta que foram feitos à pressa, internacionais, foram feitos internacionais sem terem o cheiro destes jogos grandes. E é complicado, para isto é preciso. Mesmo nem todos os miúdos, estes miúdos que são lançados no Benfica, no Porto ou do Sporting, têm capacidade para aguentar a pressão. Os árbitros também, portanto isto é preciso tudo, jogos, muito cabedal para aguentar tudo isto, ainda por cima, no momento em que isto está complicado, então, não é? Estas páginas, isto que se faz aqui,
Isto é tudo treta. Porquê é que nunca acertaram no árbitro do Benfica? Só acertavam, era no árbitro do Sporting. Porquê? E no árbitro, não sei, não faço a mínima ideia, tem que se perguntar a quem fazia isso, quem punha isso, porque é aquilo que o André Ventura faz aqui, eu provelho, estas coisas dos WhatsApps é tudo adulterado. Quem o faz, eu não sei se é o Benfica, mas se é o Porto, poderá fazer com que intuito? De criar um bocadinho de estabilização, de criar essencialmente naquilo que eu já disse aqui e volto a repetir, que é destituir este Conselho de Arbitragem e esta Liga. Aí sim, concordo. Querem mandar abaixo. Mas aí estás a apontar o dedo ao Benfica? Não, querem mandar em baixo, querem destituir. Querem quem? O Benfica, Jorge? Possivelmente sim. Querem deitar abaixo este Conselho de Arbitragem. Mas porquê? Esta gente... Mas porquê? Porquê é que falas do Benfica? Se calhar, mas porquê é que falas do Benfica? Se calhar é a mesma coisa, é destas, mas sou eu que estou a falar, é a minha opinião. Está bem, mas porquê? Diz-me qual é, em que é que te baseias? Se calhar é das mesmas saudades que têm de Vitor Pereiras e dos outros afins, se calhar também têm saudades destas pessoas. É sério mesmo que queres voltar atrás no tempo? De Ferreira Nunes. Queres ir por aí? Não, queres ir por aí? Queres voltar atrás no tempo? Queres ir por aí? Entendes? Mas tu não se quiseres voltar atrás no tempo... Tu não conheces esse tempo. Mas, Jorge, mas não conheço. Não conheço. Não, tu estás completamente enganado, amigo. Eu sou do tempo de defesas. Eu sou do tempo de defesas fora da grande área e darem golos e nem sequer marcarem faltas. Por isso não me digas a mim desse tempo, amigo. Não conheces Não me digas a mim esse tempo. Esse tempo havia para todo lado. Eram para todo lado. Era. Agora, lá dentro... Era para todo lado? Tu tinha equipas dentro... E também ganhava lá fora. Era. E ele andou. Não, olha, se quiseres voltar atrás no tempo, estás à vontade. Aqui ao meu lado direito, a gente pode falar atrás no tempo. Andava, jogou muitas vezes lá fora e ganhava porque tinham grandes equipas. O que eu acho engraçado é tu fazeres uma observação em relação aos árbitros. Sim, mas eu estou a dizer estás sempre aqui a criticar todos, depois dizes que eles para crescerem têm que fazer jogos, mas depois criticas porque são nomeados para certos jogos. Então em que é que ficas? Não, é que tu te esqueces de uma coisa. O que é que ficas? Tu esqueces de uma coisa. Que é para ir a fazer jogos. Isso é teoria. Que não gostas. Isso é teoria. Então o que é que tu gostas? Sabes porquê? Tu não ouvistes aqui há muito pouco tempo atrás dizer-se que nas últimas jornadas iam só aparecer os melhores árbitros. Sim. Os melhores árbitros iam aparecer. Tiago Martins não é dos melhores árbitros. Mas é a minha opinião. Não é a opinião do Conselho de Arbitragem. É outra coisa. Mas é a minha opinião. Está bem, mas eu respeito a tua opinião. Eu acho que neste estilo, neste fim de campeonato, os árbitros deviam ser protegidos nesse aspecto para os melhores jogos. Deviam de ir aqueles que realmente têm mais capacidade, aqueles que conseguem aguentar mais a pressão. Não é como aconteceu, por exemplo, e por isso é um erro não se saber a classificação de momento dos árbitros, não se sabe, e por isso vamos se calhar cair no mesmo erro de há uns anos atrás, quando o Marco foi, digamos, despromovido, não é? E foi apitar a final da Taça de Portugal, não é? Que não se sabe a classificação de árbitros, devia-se saber no momento, e os melhores árbitros que estão a fazer uma melhor época, deviam de estar nos jogos mais... Eu acho que se fala muito dos árbitros e se esquecem do futebol. Fernando, é isso que eu acho. André Ventura, ao divulgar este nome, Jorge Sousa, poderá ter feito um favor ao Benfica, admitindo que o Benfica não quer Jorge Sousa nos próximos jogos? André Ventura de vez em quando vem com estas coisas e já não me espanta rigorosamente nada. O que é curioso é que tenta-se colar todas estas fugas de informação à claque do Futebol do Porto, não é? Que eles dizem que sai tudo dali, mas o que é curioso é que isto sai tudo sempre, ou é de um senhor que agora tornou-se famoso, que era empresário, não é? Como é que ele se chamava? Não sei, não conheço. Era empresário, ou é empresário, e ele é que começou com estas coisas de divulgação dos árbitros antes. É o primo. César Boaventura, é o primo do André Ventura que na televisão manda isto, é agora o André Ventura que vem com isto. É curioso que é sempre ligado ao Benfica. A realidade é essa, sai sempre dali. Nunca vi ninguém, tirando estas tretas que dizem que vê, do que eu acho estranho, era os adeptos do Futebol Clube do Porto que andavam a divulgar os árbitros do Porto. Faz com qualquer sentido. É curioso que vem sempre daí, não vem de mais lado nenhum. Portanto, achas que é o Benfica que está por trás desta divulgação? Eu não estou a dizer que é o Benfica, estou a dizer que isto é uma estratégia... Mas admitindo que é o Benfica, consegues entender com que objetivo? Não, eu não quero ir por aí, não quero ir por aí. Que é uma estratégia perfeitamente concertada, isso é evidente. Isso é evidente. É sempre aqueles dois. Isto parece um jogo de ténis. Sai de um lado, depois é o outro, mete a música da tourada e o árbitro para o jogo é tal. E depois vem este boneco para aqui, com isto, tenho aqui já o coisa, se eu não sei de onde. Depois é o outro passado de... Mas é uma estratégia concertada entre quem?
Entre eles, repara, o que eu vejo este dizer aqui, passado 2 minutos está a dizer outra rigorosamente a mesma coisa. Mas pessoas ligadas ao Benfica? São estes dois que eu acabei de dizer, é o André, é o primo, é o empresário, né? Acho que é empresário dos jogadores de futebol, é sempre dali, que nunca sai dali. Não estou a dizer que é o Benfica, estou a dizer que vem dali. Mas a única coisa nesta questa que eu acho que é o mais importante e que nós agora, Jorge Sousa, se for o Jorge Sousa, excelente. A questão dos melhores árbitros portugueses quando há problema. Já vamos voltar a este tema a seguir. Só uma parte, André, se me permite, que é nós, ao fim e ao cabo, estamos aqui a falar, mas estamos a desviar qual é o importante nesta questão, que é como é que saem as nomeações cá para fora. Não gostou do que viu ou daquilo que ouviu e dirigiu-se à bancada. Depois, Lume, cabeça perdida, dirige-se a um adepto que já estava a ser agarrado por outros elementos da claque. Lume de cabeça perdida nesta imagem. A seguir, parece haver novo foco de tensão do outro lado da imagem, do lado direito. Danilo segue para o canto, Marega também. O vídeo termina com as atenções voltadas para o canto direito da imagem, sem que seja perceptível o que estava a acontecer. Relembro que foi um episódio que aconteceu depois do último jogo do Futebol Clube do Porto em casa, com tensão entre equipa e adeptos das claques. Pergunto a Jorge se de alguma forma o Futebol Clube do Porto está a viver aquilo que o Sporting viveu antes do ataque à academia. Não, eu acho que há uma diferença abismal entre uma coisa e outra, porque aqui não há agressões absolutamente nenhuma, não há invasões, não há gente que poder comparar a academia a estes desentendimentos. Não estamos a comparar aquilo que aconteceu na academia, mas os episódios que se viveram antes desse ataque à academia. Mas antes? A tensão entre os adeptos. Mas a tensão existe sempre em todos os clubes. Existem e irão continuar a existir sempre que alguns resultados não acontecem. Isso é um facto. Agora, daí até passar a gente a poder equiparar isto, que possa ir aproximar-se de algo parecido com Alcochete, acho que Alcochete... Disseste que não havia agressões, mas vemos ali, por exemplo, Lume a ir direito a um adepto... André, peço desculpa. André, quem anda no futebol no meio disto há tantos anos, já levou com tantas bocas de tanto lado, de tanta gente, às vezes gente que não tem a mesma capacidade de gerir momentos como alguns destes, tantos de um lado, tantos dos no-name, como das claques do Sporting, como dos coletivos, como os Super Dragões. Há sempre gente que consegue se equilibrar e outras que não. Há umas que mandam bocas e outras que não. Há uns que suportam uma crítica e outros que não. E numa família isso também acontece. Isto é normal acontecer no Futebol Clube do Porto todas as épocas? Não, isto acontece no Futebol Clube do Porto, acontece no Benfica, acontece no Sporting, acontece no Guimarães, acontece em todo o lado. Umas vezes tem mais eco nos clubes do que nos outros, como é evidente. Quando estas coisas acontecem, quando estas, digamos, ofensas, ou quando estas coisas se passam no Futebol Clube do Porto, é uma proporção, tem uma proporção, parece que houve uma invasão ao Alcochete. E não houve rigorosamente nada. Isto foi tentar, digamos, faltam 3 jogos até ao fim, há uma Taça de Portugal Jorge, nós estamos a comparar com a invasão ao Alcochete, mas, por exemplo, comparar com o episódio que o Sporting viveu na Madeira, depois de ter perdido o segundo lugar, em que houve também uma tensão entre os jogadores e precisamente membros da claque. Estas imagens não te fazem de alguma forma lembrar aquilo que aconteceu ao Sporting da Madeira? Eu acho que ali na Madeira houve, por infelicidade de um guarda-redes que foi naquele último minuto que deixou entrar aquela... perdeu-se a Liga dos Campeões. Era o final do campeonato. Já não havia rigorosamente mais nada a fazer. Eu acho que se houvesse essa tensão teria acontecido no jogo em que o Porto perdeu em casa com o seu rival direto e que esse rival passou para a frente. Aí sim, se houvesse essas situações, realmente poderiam e se calhar deveriam acontecer nessa altura. Neste momento houve algumas coisas que aconteceram em Vila do Conde, porque quando o Sérgio Conceição fala em família, a família também é os adeptos e dentro do campo e a equipa dentro do campo. Portanto, também se cria uma família. Há a família do balneário e há esta família que também se junta cá fora. E foram tentar, digamos, arranjar uma forma de amizade, de criar, não haver problemas, até a fim da época. Uma harmonia, digamos, fazer as pazes entre os adeptos e a equipa
até ao fim, porque ainda há coisas a conquistar. Há um campeonato ainda com a possibilidade de ser conquistado, há uma final da taça que é importantíssima para se conquistar e não servia de nada se não houvesse bom ambiente. Agora, no meio disto tudo, há sempre gente que gosta, há sempre gente que não gosta, há sempre gente que assobia, que critica, que amanda bocas, há uns que têm capacidade e acho que Lume não tinha nada, ninguém tinha o direito de fazer aquilo que Lume fez. Portanto, calculo que quando, na época passada, viste as imagens na Madeira, nunca passou pela cabeça que pudesse culminar na invasão ao Alcochete. É assim tão descabido fazermos esta comparação entre essas imagens na Madeira e isto que está a acontecer também, aconteceu em Vila do Conde e agora também no Estádio do Dragão? Antes de mais, são circunstâncias completamente diferentes. Passou na Academia do Sporting, eu quero esquecer isso, acho que não. Uma página negra no futebol português, uma página negra no Sporting Clube Portugal. Há aqui uma coisa diferente, a contestação é evidente, não vejo o que o Jorge está a dizer que o Lume é que teve mal. Não. As pessoas estão a ser insultadas, estão a tratar mal as pessoas também têm direito de reagir ou não? Acho eu. Se os adeptos não estão contentes do Futebol Clube do Porto ter perdido, os jogadores também não estão. Isto não é normal isto acontecer agora. Os jogadores têm que se levar com tudo em cima. São maltratados, as chincalham, chamam nomes, passam o que quiser. Estou a falar do caso do Futebol Clube como outro qualquer. Resumindo e concluindo tudo isto, foi tudo, parece que o Lume é que é o culpado daquilo tudo. Não devia nada ter feito aquilo, claro. Como os adeptos também não deviam fazer agora. Há aqui uma coisa completamente diferente. O que se passou. O Lume não devia de fazer. E estás-me a criticar. Não, tu estás a dizer. De eu achar. Não. Quer dizer, estás a dizer que o Lume não devia de fazer. Não, tu é que disseste. Estás-me a criticar de eu ter dito que o Lume não devia de fazer. Criticar, claro. Tu estás a empurrar a responsabilidade toda para cima do Lume. Então as pessoas são maltratadas, tratam mal. Uma pessoa não é de ferro. Uma pessoa tem que reagir. Eu acho que não. Podes reagir. O Lume não devia ter feito aquilo. Reagir. Foi o que tu disseste, ou não foi? Mas isso é a tua maneira de... É a minha maneira de ver, pronto. Tu acabaste de dizer aqui, o que é que eu acabei de dizer? Assim, não criticaste-me por eu dizer que o Lume não devia ter feito. Mas a seguir, o que eu disse foi que disseste que o Lume não devia ter ido lá. Não estou a perceber. O que tu disseste foi que o Lume não devia ter feito aquilo. A minha opinião. Tu estás a querer dizer é que o Lume foi culpado daquilo tudo. E acho que a tua e a do Calato, que nós andámos aqui. Agora, é evidente que isto não é correto nem da parte dos jogadores, nem da parte dos adeptos. É evidente que houve ali um mal-estar. É evidente que houve ordens para os jogadores ir ali e houve ordens para o chefe da claque. Eu acho muito bem, como diz o Jorge, resolver a família. Aqui há uma diferença. Aqui as pessoas dão a cara. Não estão de cara tapada, como aconteceu na Academia em Alcochete. As pessoas aqui têm que se entender. É mau, é horrível o que se passou, claro que é. Agora, comparar com Alcochete, é idêntico, eu entendo o que estavas a querer dizer, pode-se dizer que foi idêntico, nesse aspecto. O Sporting também perdeu, mas aí estava em jogo não sei quantos milhões e houve ali uma série de episódios e de mandar a gasolina para a fogueira que levou a que depois viesse a acontecer o que aconteceu na academia do Sporting. Mas, André, deixa-me só acrescentar uma coisa, só para aquilo que o Fernando diz. E o Calado também, na nossa vida, nós andámos ali dentro. Fomos educados entre comas, a não ter, a ouvir e ali dentro do campo. Eu sempre o fiz. E sempre fui habituado a ouvir e calar. Agora, se algum destes lá fora me dissesse alguma coisa na cara, são situações totalmente distintas. Agora, dentro do campo, eu fui educado a não responder e a deixar-lhes dizerem as barbaridades que entendessem. No meio desta situação, há também aqui outra questão, Bernardo, que se prende com o futuro de Sérgio Conceição. Está em risco o futuro no Dragão? Acho que depende mais dele até do que dele e dos resultados até final da época do que outra coisa qualquer. Acho que há qualquer coisa que não está bem na estrutura do Futebol Clube do Porto. Tem obviamente muito a ver com o facto do Benfica ter passado à frente e poder ganhar o campeonato, mas parece-me que há ali qualquer coisa que não funciona. Não me parece que as coisas entre ideias para o futebol, comunicação, presidente e treinador não estão em sintonia? Nem te sei dizer se é presidente e treinador. Eu acho que o Sérgio, já disse isto muitas vezes aqui, acho que o Sérgio tem uma grande vantagem sobre
sobre muitas outras pessoas no futebol português. Acho que às vezes perde a razão por querer mostrar tanto que tem razão, mas tem uma coisa boa, não se esconde e diz muito do que lhe vai da alma. Tem muito pouco de politicamente correto e ainda a semana, no final no lançamento do jogo, na mesma frase, pôs em sentido presidente, Fernando Madureira. Que leitura é que fazes das declarações de Sérgio Conceição quando diz que só fica se tiver condições para ser campeão? Mesmo que tu. Só fico se tiver condições para ser campeão. Mas foi uma resposta a Pinto da Costa que, por exemplo, referiu em relação à equipa de Sub-19 que alguns daqueles jovens iam estar no plantel. Foi de alguma forma Sérgio Conceição, usando as tuas palavras, a pôr em sentido Pinto da Costa. Ele tem outra. Ele diz que só os jovens não fazem uma equipa. Eu acho que é o Sérgio mostrar também, quer dizer, no primeiro ano não havia dinheiro nenhum e ele fez a equipa que fez e foi campeão. Neste segundo ano, mesmo que perca o campeonato, não me parece que o Porto tenha uma super equipa. Foi buscar Éder Militão, ele está por 50 milhões pela cláusula, no Real Madrid. Está a lutar pelo título com 2 a 3 peças importantes da equipa em final de contrato, não é? Uma é só o capitão, com muitos jogadores a serem cobiçados e, portanto, não me parece que o Sérgio Conceição neste momento esteja a dever nada ao Futebol Clube do Porto.